para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem, Paulo está falando aqui sobre a cegueira espiritual dos incrédulos. A gente sabe muito bem que muitos hoje aí fora realmente vivem numa cegueira espiritual terrível, porque o Deus desse século tem tirado deles a visão espiritual. Mas nós, como igreja de Cristo, entendemos e compreendemos que hoje os nossos olhos estão abertos, né? Nós não temos mais esta cegueira espiritual, e agora cabe a nós o que? Nos prepararmos para levarmos a mensagem aí fora do Evangelho, para que as escamas que estão nos olhos daqueles que não enxergaram ainda, não viram a salvação deles, na vida deles, eles possam também ter as escamas dos seus olhos tiradas, como foi tirado do próprio apóstolo Paulo, né? Porque diz que quando ele tem um encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco, quando ele cai, né? Depois que ele fica 3 dias ali orando na casa de Ananias, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Depois o Senhor tira dele as escamas dos olhos e ele passa a ver a salvação. Enquanto o homem não tem um encontro genuíno com a pessoa de Jesus, ele carrega nos seus olhos como uma escama, né? Uma escama nos seus olhos. Ele não enxerga o mundo espiritual, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, cai dele essa escama dos olhos e ele passa a ver o lado espiritual. Aquilo que era obscuro agora se torna claro, se torna evidente para a vida dele. Irmãos, eu acho lindo quando a Bíblia diz assim, ó: o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o espiritual discerne tudo. Isto é muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, irmãos, deixa eu dar continuidade aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a cegueira espiritual chega, o pecado deixa de ser visto como pecado. Agora aqui traz para a igreja do Senhor, traz para nós, porque mesmo às vezes estando dentro da igreja, muitas vezes ele é atingido por uma cegueira espiritual também. E aí, irmãos, quando a cegueira espiritual chega, o que acontece com ele? Louvado seja o nome do Senhor. O que diz aqui, ó: quando a cegueira espiritual chega, o pecado deixa de ser visto como pecado. Aquilo que era pecado antigamente, hoje já não é mais pecado. Aquilo que outrora ele temia de não fazer, porque ele acreditava na veracidade da palavra, agora não. Agora ele já deixou para lá, porque a cegueira espiritual tem tomado conta, irmãos, de muita gente. Torna-se apenas um ponto de vista para algumas pessoas. Irmãos, o que era pecado antigamente é pecado hoje do mesmo jeito. É pecado. Pecado é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nós, assembleantes, tivemos uma grande dificuldade, porque nós misturamos pecado com usos e costumes, né? Tivemos uma grande dificuldade. Hoje, graças a Deus, já está bem esclarecido, né? Essa coisa está bem esclarecida. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a cegueira espiritual não tome conta da nossa vida. A gente vê que tem pessoas que estão passando por cima, ela faz vista grossa. Não está tudo bem, não está tudo bem não, irmãos. Nós temos que ter olhos espiritual para enxergar o que é pecado e aquilo que não agrada a Deus, ou aquilo que agrada o Senhor, de fato, aquilo que nos levará para a eternidade com Cristo. Nós temos que entender isso, irmãos, e temos que ter os olhos abertos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não fazer de conta, não deixar para lá, não, é só um ponto de vista. Não, irmãos, não é assim não.
a palavra de Deus continua sendo pregada, mas já não produz efeito sobre aquele coração. Percebe, irmãos? Que muita gente, a palavra hoje é pregada, a palavra é ensinada, mas já não causa mais efeito no coração. A pessoa já não recebe mais, irmãos, com uma repreensão, não recebe mais com uma correção. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há uma palavra na igreja, muita gente diz assim: ai, como eu gostaria que o fulano estivesse aqui. Não, quem está aqui é eu e você. A palavra está sendo pregada para mim e para você. É eu e você que precisamos receber esta palavra. Amém, igreja? Esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não produz mais efeito no coração. Como é que eu estou aqui dentro da igreja, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que nenhum viciado terá parte no reino de Deus, né, irmãos? O camarada está aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra, e sai lá fora, vai fazer tudo errado, irmãos. Vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai fazer tudo isso, irmãos, e achando que está tudo bem. Não, irmãos, não está tudo bem, não. O que é pecado é pecado. Isso é por quê? Porque ele já não está mais vendo. A Bíblia diz que o Deus desse século já cegou o entendimento de muitos, e muitos estão com a mente o quê? Cauterizada. Está tudo bem, está tudo sob controle. Aqui na terra está tudo sob controle, aqui está tudo bem, mas para entrar lá é diferente. Para chegar na eternidade com Cristo é uma vida diferenciada na terra. Ele diz: vós sereis luz do mundo, sereis sal da terra. Então, irmãos, nós aqui na terra temos que ser diferentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então o que acontece, irmãos? Como eu disse aqui, não causa mais efeito nos corações. A pessoa sabe que está errada, mas responde: eu sei, mas tenha paciência. Não é assim, irmãos, que a gente vê? Você luta com a pessoa, tenha paciência, carrega ela no colo, carrega ele no colo. Irmãos, tem gente que só volta e paciona, né, no céu. E não é assim, irmãos. A pessoa tem que querer. Você lembra quando Jesus deu um discurso mais duro? Quando Jesus falou mais sério, deu uma instrução, e os discípulos acharam pesado o negócio. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você se der também pode ir. Aí Pedro olhou e disse: não, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que a gente vai chegar na eternidade com Cristo. A palavra de Deus continua sendo pregada e já não produz mais nenhum arrependimento no coração dessas pessoas, irmãos. Não há mais arrependimento, porque tornou-se religioso dentro da igreja. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser pessoas autênticas, carregando o nome de Cristo na nossa vida. E a religião, o mundo está cheio, é não sei quantas mil religiões, mas só um leva para o céu. Esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, só Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aí o que acontece? Eu sei, aleluia, mas tenha paciência. Não é assim? Tenha paciência. Irmãos, nós temos que estar todo dia preparado. É toda hora. Eu não sei se alguém que viu o acidente que houve aqui na Ipameri, lá no terminal, que um ônibus desgovernado entrou dentro do terminal e pegou um amigo meu, um crente, um moço abençoado, a esposa doutora, gente finíssima. Sério? Sabe o que ele estava fazendo, irmã Edna?
ele tem que trabalhar a pé. Um inventor de governado pegou ele e impressão na parede. Um homem com 1,90 m de altura, então, certo? O ônibus quase magro, quebrou não sei quantas costelas do rapaz. Eu quero até pedir oração nessa noite. Ele chama-se Moisés. Irmãos, é isso que eu digo. Espora dessas não está preparado, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ore para o irmão Moisés. Perfurou o pulmão, mas eu sei que o Senhor está cuidando da vida do nosso irmão Moisés. Ore por ele, tá? Por ele e pela família dele. A esposa dele, a doutora Camila, gente muito fina. Ele também, uma família maravilhosa, foi pastor deles, uma família maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é o que eu quero dizer. Nós temos que estar o quê? Preparados. Saímos para trabalhar, não sabemos se volta mais. É assim, irmãos, é a realidade da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tenha paciência. Sabe o que Deus ordenou, mas prefere aquilo que Ele proporciona prazer. Não está cheio de pessoas assim, irmãos? E quero que, irmãos, estão vivendo só dos prazeres. Dos prazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um dia tão difícil. Eu lembro quando eu aceitei Jesus em 84. Irmãos, a nossa alegria, a nossa satisfação era chegar à noite e vir para a igreja. E hoje em dia, qualquer motivo não vem mais para a igreja. Qualquer coisa, qualquer evento, até o jogo da seleção aí, se tiver o jogo da seleção, não vem mais para a igreja. Irmãos, o que é isso, irmãos? Está perdendo o quê, irmãos? O prazer, a sensibilidade das coisas de Deus. Está tendo prazer só com as coisas do mundo. E a gente não pode, irmãos. Aleluia! Ah, pastor, eu tenho uma vida social. Parabéns, eu sei que você tem. Nós temos uma vida social, mas a gente não pode tirar aquilo que é de Deus e profanar aquilo que é santo. Não. Aleluia! A tua vida com Deus, ela tem que ser intacta. Nada rouba a tua vida de Deus, nada rouba a bênção de Deus na tua vida. Permaneça olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Não troque o que é santo por aquilo que é profano. Aleluia! Torna-se facilmente. Aleluia! Sabe o que Deus ordenou? Deus disse que Ele não daria a glória dele a ninguém. Aleluia, o que é dele é dele. Você entregou a sua vida a Ele. Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te chamou, Ele te lavou com seu sangue. E hoje você é lavado, remido pelo sangue de Jesus e tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Nada pode roubar você da presença de Deus. Aleluia. Não troque pelos prazeres do mundo. Louvado seja Deus. Não troque o que é santo por aquilo que é profano. Aleluia. É sério, irmãos. Vai na sexta então, já que você quer ir. Oh, depois do expediente, né, Isaac? Depois do expediente, sai da fazenda e Isaac, vai direto. Ai, irmão, não pode não, então ele sai do coral. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Os prazeres do mundo. Irmãos, eu fui tomar banho no frio daquele, estava tão frio. Mas a vontade de ficar em casa, isso aqui. Uma vontade de ficar em casa, mas tinha uma reunião dos pastores. Irmãos, foi tão bom ter ido. Mas como é bom a gente gostar das coisas de Deus, né? Não é porque você é pastor e não tem desejo de ficar em casa, tem que você está cansado, né? Vamos ter um canto domingo da igreja. Ela brincando, aí o Papai Noel
esquecer que aquele agora vai. Semana que vem ele está lá, meu irmão, está no trabalho da mocidade, né? Da mocidade, da matéria, um trabalho setorial, tá? Louvado seja o nome. E é uns 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, né? Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Então, irmãos, sabe o que Deus ordenou, mas prefere aquilo que Ele proporciona prazer. Então, não tem que saber, irmãos, dividir as coisas. Eu sei que você tem vida social. Saiba dividir as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe sim uma alegria passageira no pecado. Irmãos, o pecado traz alegria passageira. É momentâneo. Você lembra de Davi? O que é que custou para ele? Uma alegria momentânea. Mas custou para Davi o quê? Todo o restante do seu reinado. A Bíblia diz assim: que a espada não se apartaria mais da casa de Davi. E não se apartou-se mais. Quem era Davi, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus. Olha, se Davi, esse homem tão especial para Deus, caiu nesse pecado, imagina eu e você, irmão. Temos que ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, por causa disso, irmão, de um prazer momentâneo, acabou a paz de Davi. Acabou a paz. Irmãos, ainda bem que Davi, ele se lembrou-se de Deus. E ele disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque ele sabia que se sai esse espírito de Deus da vida dele, ele estava arruinado. Mas muito o espírito do Senhor já saiu. Lembra de Sansão? De um prazer momentâneo? Dalila? Estava nos braços de Dalila, no colo de Dalila. E aí, irmãos, o que é que custou para Sansão? Custou os seus olhos. Custou os seus olhos. Custou, irmãos, a perda daquilo que Deus tinha dado a Sansão. Então o pecado não é brincadeira, o pecado é sério. Então nessa noite eu quero dizer para você: foge dele, foge do pecado, porque ele leva à morte. Aleluia. Nessa noite Jesus nos trouxe aqui para falar desse assunto, sobre o pecado. Existe-se alegria passageira no pecado. Há prazer em desobedecer. O que Davi fez? Desobedecer. Aleluia. Desobedeceu. Então, irmão, nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos servindo a Jesus para brincadeira. Nós estamos aqui para servir a Ele, para obedecer. Louvado seja Jesus. Para obedecer a sua palavra. É por isso que a palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia! Você tem luz no seu caminho, você tem a palavra de Deus na sua vida. Se tiver, continua caminhando, continua com a bandeira erguida, porque Deus é contigo. Aleluia! O Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. O pecado causa alegria passageira. É passageira, meus irmãos. Há prazer em desobedecer, em satisfazer o quê? A carne. É a briga nossa aqui nessa terra, irmãos. O que é brigando contra a carne, né? Lembra do versículo que ele leu aí? Louvado seja no capítulo 7, versículo 24 e 25 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor.
É muito sério, meus irmãos. Aleluia. Satisfazer a carne, em viver sem limites. Sem limite. Irmãos, o crente tem limite. Ele tem, porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Aleluia. Ele não vive sem limite. O ímpio vive sem limite, pratica as maiores atrocidades. Mas o crente tem dono. O crente tem o Espírito Santo. O crente tem a graça de Deus. O crente tem um advogado fiel na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. O problema é que o pecado oferece prazer. Irmãos, pecar é bom. Não é não? Sempre foi. Se não fosse bom, o diabo tinha que tentar lá a Eva. Irmãos, o pecado é bom, porque satisfaz o quê? A carne. Mas porém, mata a alma, mata o espírito, leva à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para pecar. Aleluia. Ele oferece prazer agora, mas cobra uma conta que o homem não consegue pagar depois. Todo pecado tem uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Todo pecado tem uma conta. Acabamos de falar de Davi, né? Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de falar de Sansão. Louvado seja Deus. E outros homens, a conta chega. Lembra de Ananias e Safira? Por causa do quê? Uma mentira. Mas a conta chegou na hora. Irmãos, tem conta que vai chegar depois, viu? Tem conta que vai chegar só depois. Então é por isso que nós temos que cuidar, irmãos. Temos que ter cuidado com o que nós estamos plantando agora, porque a conta vai chegar. Não tem como. Chegou para Davi, chegou para Sansão, chegou para Ananias e Safira, e assim sucessivamente, irmãos. E para tantos outros. A conta chegou. Aleluia. Por causa de quê? Oferece prazer. O pecado oferece prazer. Agora, e cobra uma conta que o homem não consegue pagar depois. Não consegue, irmãos. Só Jesus para nos livrar dessa condenação, dessa conta. A Bíblia diz que Ele pagou o preço por nós, o preço dos nossos pecados, o preço das nossas iniquidades. A Bíblia diz que nós estávamos com nossos pés no charco de lodo, mas o Senhor veio, nos tirou desse charco de lodo e agora firmou nossos pés na rocha. Se você está com os pés firmados na rocha, ninguém pode tirar você. Aleluia! Ninguém vai roubar a tua salvação, porque você está com os pés firmados na rocha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, tudo que se fazemos, a conta chega. Não tem como essa conta não chegar. Aleluia. O que o homem planta, isso ele sem falar. Não tem como. Não é porque você acredita em Jesus, filho do papai. Não. Fez errado. Vai chegar. Não tem como não. Vai chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com estas coisas, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então já falei aqui sobre Sansão. A conta chegou para ele. Aleluia. Sansão achava que estava pronto para enfrentar novamente os filisteus, mas infelizmente não estava. Despertou, aleluia, e disse: eu iria novamente a eles. Opa, só que aqui a negócio mudou, irmãos. A coisa mudou. O Espírito do Senhor já havia se retirado de Sansão.
Ele pensou que tinha ainda. E assim é muita gente no nosso meio. Pensa até que tem ainda, mas já não tem mais. Ele pensa que tem, mas já não tem mais. Oh, meu Pai do céu, misericórdia. Porque tem gente que aprendeu, tem gente que sabe, mas já não, o Espírito do Senhor já não está mais operando nele com temor, com graça, com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está fazendo tudo no automático. Aqui não precisa de automático. Aqui o que precisa é da graça, do poder de Deus, da unção de Deus na tua vida, da bondade do Senhor na tua vida. É isso que precisa. Tem gente que prega muito bonito, mas o Espírito do Senhor não saiu dele. Saiu, então. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.